Nós estamos abrindo hoje uma transmissão ao vivo pelas redes do PT para discutir o processo judicial e de perseguição judicial por que sofre o nosso presidente Lula. Então, para fazer esse esclarecimento à nossa militância, à população em geral, as pessoas que querem saber o que está por trás desses processos envolvendo o presidente Lula, nós convidamos e agradecemos a participação nessa primeira transmissão do Dr. Cristiano Zanin e da doutora Valesca Martins, que são advogados do nosso presidente, que estão aí, se dispuseram, apesar da sua agenda lotada, a prestar esse esclarecimento à nossa militância e a todos que nos indagam. Então, quer dizer, nada melhor do que os que estão tocando processos, que conhecem a fundo o que envolve essas querelas jurídicas para explicar. Quer dizer, é uma questão que transcende a política. Nós vamos hoje fazer uma transmissão com aqueles que efetivamente sabem e podem colocar claramente por que o nosso presidente Lula tem que ser absolvido no dia 24 de janeiro no TRF4 em Porto Alegre. São eles que vêm defendendo o presidente há muito tempo e que vão aqui mais uma vez demonstrar a inocência e a não culpabilidade do nosso presidente e que por isso nós temos tido um esforço grande. Há muito tempo nós temos sido cobrados para fazer esse tipo de esclarecimento e uma novidade que as pessoas vão poder interagir conosco a partir do WhatsApp do PT, que está sendo colocado no ar no dia de hoje. Então eu queria agradecer mais uma vez o nosso doutor Cristiano Zanin, a doutora Valesca Martins e o nosso companheiro Otávio, que vai fazer a mediação desse trabalho. É um prazer receber vocês aqui, agradecer a presença de vocês, Otávio, Cantalice, e também a todos que estão aqui nos assistindo. E esperamos poder fazer esses esclarecimentos, a fim de que todos os que estão nos acompanhando possam compreender este processo que será julgado no dia 24 de janeiro, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Boa tarde a todos, mais uma vez um prazer tê-los aqui no escritório, e é importante que a gente possa esclarecer todos os fatos jurídicos, todos os episódios jurídicos do processo relativos ao triplex do ex-presidente Lula. E é importante também deixar claro aqui a nossa disposição, sempre em esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado, eu também agradeço em nome do PT e de todo mundo que nos assiste, essa oportunidade de conversar um pouco sobre as acusações, porque todo mundo que assiste TV, ouve rádio, enfrenta dois tipos de barreira quando tentam se apropriar da discussão que tomou conta do Brasil sobre a condenação do presidente Lula. Uma é a barreira do juridiquês. Existem termos muito específicos que os senhores usam e as pessoas normais não entendem. Mesmo quem, como eu, é jornalista, os comunicadores ficam ali o tempo todo tentando entender, se aprofundar, enfim. E o outro é a barreira midiática, né? A gente tem um espaço muito pequeno que é destinado à defesa do presidente Lula e um espaço gigantesco para o ataque contra o presidente. Então, como as redes sociais, de modo geral, né, elas quebram esse bloqueio midiático, a possibilidade de tê-los conosco, tentando traduzir para as pessoas que não são do universo jurídico o que vai acontecer em Porto Alegre dia 24, o que aconteceu em Curitiba. A gente está aqui lançando hoje o WhatsApp da agência PT, que é um número de telefone que está na tela de quem está nos assistindo, justamente para que a gente possa estar mais no dia a dia da nossa militância, de quem tem dúvida, interagir. Vamos ter um período grande de atividade política, de agitação, mas toda essa agitação e atividade política tem como pressuposto a qualidade da defesa eminentemente jurídica que o senhor e a senhora têm feito. Então, de antemão, como tem chegado muita mensagem parabenizando vocês pela defesa, eu estendo-a e pedir para quem está nos escrevendo, eu estou aqui com o WhatsApp aberto, a gente vai encaminhar, na medida do possível, tudo que apareça aqui de pergunta para os senhores, pro senhor e para a senhora, mas para você e para você. Mas a primeira, que eu acho que é a que mais apareceu, que as pessoas mais demandam de entendimento, é que raio é essa acusação do triplex? Do que se trata a acusação que foi feita contra o presidente Lula e as provas que o Moro diz que tem, que vocês insistem veementemente que não existem no processo. Muito obrigado. Bom, essa questão é muito importante, porque a acusação que existe no processo, que começou lá naquele PowerPoint, é que 3 contratos específicos da Petrobras teriam gerado recursos
para a compra de um apartamento triplex e a reforma desse apartamento triplex no Guarujá. E a propriedade desse imóvel teria sido dada ao ex-presidente Lula. Então, são alguns fatos importantes da acusação. Primeiro, é que os recursos teriam vindo, segundo o Ministério Público, da Petrobras, de 3 contratos específicos. E, por outro lado, a propriedade do apartamento triplex teria sido dada ao ex-presidente Lula em favor, enfim, por conta de intervenções que ele teria feito na Petrobras. Essa é a essência da acusação. No entanto, ao longo de todo o processo, e nesse processo foram realizadas ouvidas 73 pessoas, foram 23 audiências. E nenhuma testemunha ouvida confirmou essa hipótese acusatória. Não há nenhuma prova de que qualquer valor da Petrobras tenha sido dirigido ao ex-presidente Lula. E tampouco que a propriedade desse apartamento seja dele. Eu lembro aqui, e peço licença para ler um trecho da última decisão que foi proferida pelo juiz Sérgio Moro nesse processo. A decisão que julgou os embargos de declaração que nós, a defesa, opusemos. Nessa decisão, isso é textual, eu abro aspas aqui porque é uma decisão do juiz Sérgio Moro. Ele diz: este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem devida para o ex-presidente. Fecha aspas. Então, esta é uma afirmação textual que foi lançada pelo juiz Sérgio Moro. Se não há valor da Petrobras envolvido, como reconhece o próprio juiz, então, primeiro, o caso não deveria estar na Lava Jato. Segundo, a própria espinha dorsal da acusação, que é a de que recursos da Petrobras teriam sido usados para a compra do triplex, acaba ruindo. Não há sustentação para essa acusação. Isso a partir de uma afirmação do próprio juiz. E no mais, o Ministério Público reconheceu, ao fazer as suas alegações finais no processo, que não tinha prova. Tanto é que defendeu, nas suas alegações finais, que o juiz desse uma interpretação elástica às provas que teriam no processo, que não existem. O próprio procurador responsável, que lidera a força-tarefa, defendeu uma teoria, que é a chamada teoria explacionista. Segundo ele, o juiz deve dar uma interpretação daquilo que não está no processo. É uma interpretação, é ver prova onde não existe. Então, esse é, em linhas gerais, o cenário do processo do triplex. Acho importante lembrar que os embargos de declaração fazem parte da sentença, ou seja, essa decisão ela é um esclarecimento da sentença do juiz Sérgio Moro. Então, ali ele nega a própria competência quando diz que não há relação com nenhum recurso proveniente da Petrobras. Muito bem. Uma outra pergunta aqui, antecedendo ainda, eu acho, sobre o que vai acontecer dia 24, é por que no Rio Grande do Sul, por que em Porto Alegre? Por que essa questão da Lava Jato, ela é da jurisdição, se é assim que se chama, do Moro, e agora está sendo julgado, ao invés de Brasília ou qualquer outro lugar. As pessoas não entendem muito bem esse negócio do TRF4, por que em Porto Alegre que isso está sendo julgado? Esse processo do triplex tramitou na Justiça Federal de Curitiba. Não deveria estar lá. Como nós vimos aqui, não tem nenhuma relação com Petrobras ou com Lava Jato. Mas como foi julgado por um juiz federal de Curitiba, a competência para analisar o recurso interposto contra a decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. Então, é o tribunal competente para rever sentenças e decisões que são proferidas pela Justiça Federal de Curitiba. Agora, eu enfatizo, isto é porque o processo foi indevidamente colocado na Lava Jato. Quando os procuradores propuseram a denúncia contra o presidente Lula, eles escolheram um juiz. Não poderiam fazer, mas eles escolheram um juiz. Escolheram o juiz Sérgio Moro. Como é que eles escolheram? Afirmando na denúncia que haveria recursos da Petrobras. Agora, no final do processo, tal como nós sempre dissemos, o próprio juiz reconheceu que não há relação do processo com recursos da Petrobras. Mas, respondendo à pergunta, o Tribunal de Porto Alegre é o responsável por rever decisões da Justiça Federal de Curitiba. Esse é um tribunal chamado intermediário. As decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região depois poderão também ser revistas pelos tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que ficam em Brasília. E agora para a senhora, tem uma pergunta aqui, eu quero ler alguns nomes já,
porque as pessoas querem ser citadas ainda, né? O Marcos Tavares de São Paulo, o Davi da cidade de Bom Sucesso no Paraná, eles insistem, a Gabriela de Macapá, o Júlio de Andradino, eles insistem em perguntar, mas quais as provas objetivas que a justiça apresentou contra o ex-presidente Lula? Quais são as provas? Bom, na realidade, na acusação não há provas. Não há prova alguma de qualquer culpa do ex-presidente Lula. Nas próprias alegações finais... Que a comparação que eles fazem é o seguinte: um tem mala de dinheiro, o outro tem gravação, o outro tem conta na Suíça. O que tem do Lula? Bom, com relação ao ex-presidente Lula não há nada. Não há nenhuma prova, nem indício de prova, como eles gostam de falar, que possa comprovar qualquer ato ilegal do ex-presidente Lula. O que nós temos, como o Cristiano já disse, 73 testemunhas, sendo que 27 são de acusação, todas negando a hipótese de acusação do Ministério Público. Além disso, nós tivemos que fazer o trabalho que deveria ser da acusação, e nós diligenciamos junto aos cartórios do Brasil inteiro para tentar obter a prova de que a propriedade e a propriedade desse apartamento não era e nunca foi do ex-presidente Lula. Quem tem a chave do apartamento do triplex? A OAS. A OAS. A OAS. E como é possível, se a chave é da OAS, que a justiça diga que é do Lula? Com relação a isso, é interessante porque dentre as 73 testemunhas, nós temos depoimento da pessoa que cuidava desse apartamento por parte da OAS, e ela, ali ela deixa bem claro que ela cuidava, nunca viu, nunca soube que era do ex-presidente Lula, nem da dona Marisa. O próprio zelador, o famoso zelador, ele fala que quando havia algum problema com relação àquela unidade habitacional, ele ligava para a OAS. Ao próprio condomínio Solares, ele cobra condomínio da OAS, condomínios atrasados, ele cobra da OAS. A recuperação judicial, a OAS está em recuperação judicial. No âmbito da recuperação judicial, as empresas recuperando... Recuperação judicial é quando faliu? Não. O que é? É quando ela encontra-se em dificuldade econômico-financeira e entra com um processo de recuperação, de renegociação de suas dívidas junto ao judiciário. Perante o judiciário, junto aos seus credores. E ali, no âmbito da recuperação judicial da OAS e demais empresas do grupo, eles inserem este apartamento, o triplex, que é o edifício do edifício Solares, como ativo da OAS. Ativo que é utilizado, que poderia vir a ser utilizado para pagamento de seus credores. Mais do que isso, voltando um pouquinho para 2009. Em 2009, a OAS emitiu debêntures. E a primeira emissão de debêntures, que na realidade dá como garantia, eles buscam junto ao mercado de financiamento imobiliário o financiamento da construção de vários empreendimentos, dentre eles os Solares, e dentre eles este apartamento triplex. E em 2009 eles fazem o que? Eles fazem hipoteca e eles também fazem a cessão fiduciária de direitos creditórios. O que significa isso? Significa que a OAS, ela recebeu antecipadamente o valor deste imóvel para financiamento desta construção desses diversos empreendimentos. E não poderia, ou seja, a propriedade desse apartamento não poderia ter sido transferida para ninguém, nem para Lula, nem para ninguém, nem para ninguém que nos assiste, para ninguém, a menos que houvesse um depósito na conta corrente da Caixa Econômica Federal. Eu tenho até aqui a conta, acho que é 164, eu vou aqui achar, dentre os diversos, aqui, a Caixa, a conta 014272 da agência 0672 da Caixa Econômica Federal. Ou seja, para que houvesse a transferência da propriedade, era necessário o depósito nesta conta corrente para que houvesse a transferência da OAS para qualquer adquirente dessa unidade habitacional. Acho que respondeu até mais aqui do que perguntaram pra gente. Tem muita pergunta aqui neste momento. Aliás, a hora que fechar aqui no doutor e na doutora, se puder, Davi ou Joãozinho, dá uma olhada, porque não está rolando aqui no WhatsApp o mouse. E está muito rápido aqui, não estou conseguindo acompanhar, não. Mas agradecer as participações. Aqui já estão mandando áudio do arcebispo brasileiro, falando sobre perdas de direitos trabalhistas. José Correia, de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Vou ler quem está perguntando, daqui a pouco eu falo qual é a pergunta deles. Tem muita gente já escrevendo Lula presidente 2018, não é uma questão para os nossos advogados, mas a gente agradece aqui o carinho. Denilson de Maceió. Quem mais?
Gabriel e João Guilherme de Boa Vista, em Roraima, eles estão perguntando qual é a expectativa em relação ao julgamento. Eles dizem o seguinte: vocês acham que é possível que depois de condenarem Lula sem prova, que ele seja absolvido em segunda instância? Não só nós entendemos possível, como nós entendemos que esse é o único resultado possível em relação a este recurso. É preciso lembrar aqui a todos que estão nos assistindo que muito se fala em relação ao triplex, mas para que o Lula fosse condenado nesse processo pelo crime de corrupção passiva, que é o crime que foi atribuído a ele, a acusação, o Ministério Público deveria ter comprovado que o Lula praticou ou deixou de praticar um ato da competência do presidente da República e solicitou ou recebeu em contrapartida a propriedade desse triplex. Então, primeiro, a questão aqui não é saber se o triplex é ou não do Lula. Não é, isso está provado. Mas, para que a acusação fosse procedente, o Ministério Público teria que ter comprovado que o ex-presidente Lula praticou um ato em favor da OAS e exigiu que esse ato fosse praticado tendo como contrapartida a propriedade desse imóvel. E é evidente que nada disso foi provado na ação. Na sentença, o juiz Sérgio Moro diz que os atos do presidente Lula foram indeterminados. Ninguém pode ser condenado pela prática de atos indeterminados. A pessoa tem que ter praticado um ato específico e esse ato tem que estar demonstrado. E não está. Então, por isso, nós entendemos realmente que não há possibilidade de haver outro resultado que não seja a absolvição do ex-presidente Lula e o acolhimento do nosso recurso de apelação. Acho importante também lembrar que a única base utilizada para a fundamentação dessa condenação em primeira instância do ex-presidente Lula foi o depoimento do Léo Pinheiro. E naquela oportunidade, o Léo já havia mudado 2 vezes de versão, e quando perguntado, e está em vídeo, sobre por que ele havia mudado de novo a versão sobre os fatos desse processo, ele disse que ele foi na verdade, orientado a fazê-lo dessa maneira. Você também tem que o réu, no processo brasileiro, ele pode mentir. Então, ele pode mentir. Diferentemente das testemunhas que são obrigadas a falar a verdade, e nesse processo foram 73 testemunhas, inocentando o ex-presidente Lula, o réu pode se calar ou então mentir para se defender. Então, você vê que, na realidade, além do explacionismo, além da falta de fundamentação, nós temos uma prova que não poderia ter sido utilizada em um processo de condenação de um réu. Vamos lembrar também que em março de 2017, do ano passado, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já julgou um caso parecido, onde proíbe a utilização de depoimento de corréu para a condenação de uma pessoa, porque isso é frontalmente contra os direitos humanos com base em estándares internacionais. Explica de novo isso para a gente. Existe um caso relacionado ao Peru, de março de 2017, da Corte Interamericana, onde eles proíbem a utilização a condenação meramente baseada em depoimento de corréu, e isso viola frontalmente os direitos humanos com base em estándares internacionais. Ou seja, o depoimento de qualquer corréu, dentre eles Léo Pinheiro ou qualquer outra pessoa que também seja réu dentro de um processo, não pode ser utilizado como prova para a condenação de uma pessoa. E é exatamente o que ele faz, exatamente o que o Sérgio Moro faz. Ele condena a Lula com base na palavra do réu Léo Pinheiro. Mas vale lembrar que naquela época ele nem era delator, porque o delator tem que falar a verdade, o réu não, o réu pode mentir. Então, quando a PGR, quando ela responde uma petição nossa junto ao STF, ela fala que não há, porque nós pedimos acesso a uma eventual delação do Léo Pinheiro, ela fala que não há nenhum elemento incriminador contra o ex-presidente Lula na delação do Léo Pinheiro, nenhum documento de corroboração daquelas declarações do Léo Pinheiro perante o juiz Sérgio Moro. Então você vê, isso vem depois da condenação de primeira instância. Nós temos Lula sendo condenado com base na palavra de Léo Pinheiro, e depois de um mês, aproximadamente um mês, a própria PGR falando que não há nenhum elemento incriminador que Léo Pinheiro possa ter apresentado contra o ex-presidente Lula. O Léo Pinheiro também, nesse período, ele mudou, não mudou? Ele deu um depoimento, não lembro se foi ao Ministério Público, se foi direto ao Moro, mas disse que não tinha nada com o Lula. Depois ele voltou e refez o depoimento, foi em outra instância, foi na mesma instância. Eu me lembro vagamente disso. Vocês lembram como que foi essa história? Na verdade, isso foi esclarecido durante a audiência, inclusive foi uma pergunta que eu fiz a ele.
em depoimentos anteriores, em relação a esse assunto do triplex, ele adotou uma postura diferente. Nesse caso, quando ele foi ouvido já na ação do triplex, ele faz uma narrativa que é absolutamente estranha a tudo o que foi coletado de depoimentos, de documentos ao longo da ação. É preciso lembrar que o depoimento do Léo Pinheiro chegou a ser adiado, estava marcado para uma data e depois foi adiado. O que aconteceu naquele intervalo, eu não sei, eu realmente posso até desconfiar. Mas o fato é que a sentença que foi proferida contra o ex-presidente Lula se baseia fundamentalmente nessa versão do Léo Pinheiro, que é uma versão estranha a todos os depoimentos que foram coletados ao longo da ação. Quer dizer, o juiz Sérgio Moro deu a palavra de Léo Pinheiro, que é uma palavra de um corréu, uma palavra de alguém, como já dito aqui, que não tem a obrigação de dizer a verdade, um peso maior do que a palavra das 73 testemunhas que foram ouvidas ao longo da ação. Tem uma pergunta aqui também, que tem quase a mesma força da pergunta sobre a expectativa em relação ao julgamento, que é, vocês já deixaram claro que vocês não têm nenhuma expectativa além da ideia de que Lula tem que ser inocentado. Mas mesmo assim tem uma insistência aqui de que, caso ele seja condenado, se ele pode continuar sendo candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores. Uma boa pergunta também, né? Bom, eu reafirmo aqui que a nossa expectativa realmente é a de que o recurso seja acolhido, porque essa é a direção correta do ponto de vista técnico-jurídico. Nós, da defesa, trabalhamos com a técnica jurídica e por isso criticamos quando há uma análise política do processo. Agora, se essa posição não vier a prevalecer, evidentemente que há outras instâncias recursais. Nós, da defesa, trabalhamos em busca do reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula, porque acreditamos nessa inocência. A questão da candidatura é uma questão reflexa que terá que ser discutida no âmbito partidário, no âmbito político. E será, na verdade, um reflexo do trabalho que está sendo feito pela defesa nesse recurso de apelação. Gostaria também de lembrar que nosso diagnóstico enquanto advogados, enquanto técnicos do processo, enquanto defesa técnica, a nossa constatação é de que Lula é inocente, ou seja, ele está sendo vítima do que nós chamamos de lawfare, que é a má utilização, é a má utilização e o abuso da violência das leis para fins políticos. Então, nós falamos sempre em violência, e eu acho importante deixar bem claro por que a gente fala de violência das leis. Porque as leis, quando mal aplicadas, elas são extremamente violentas. Elas retiram sua reputação, retiram seus bens, retiram sua vida. Na realidade, isso retiram sua liberdade. Então, é extremamente violenta a lei quando mal utilizada. E como nós chegamos a esse diagnóstico? Ele é inocente, as provas são de inocência, e nós temos aqui várias táticas e várias dimensões que nós percebemos quando continuamos atuando neste processo, que é a escolha da jurisdição, por exemplo. A escolha da jurisdição é importante para determinar um lawfare bem-sucedido ou não. Aqui você vê, como explicou bem o Cristiano, a cuidadosa escolha da jurisdição, da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Nós temos também como segunda dimensão, nós temos a arma. Qual é a arma dessa lei, dessa guerra? A arma dessa guerra é a lei penal. Neste caso do Lula está sendo utilizada a lei penal. Não é necessário que no lawfare seja utilizada a lei penal. Neste caso, é utilizada a lei penal. Nós temos como terceiro e mais importante fator deste lawfare e dimensão, que são as externalidades. Como funciona isso? É basicamente uma parceria que se tem entre partes da mídia brasileira com o judiciário. É importante lembrar que isso é um fator determinante para que haja este ataque, que é um ataque assimétrico. É sempre um ataque assimétrico, do mais forte para o mais fraco, do Estado para o cidadão. Então, a tática é difundir várias acusações na mídia, em revistas, nós temos revistas, nos jornais, na internet, diariamente, na realidade, por turnos, a gente pode falar, inclusive, em suspeitas, em denúncias, para que as pessoas que crie, na verdade, a presunção de culpa, independentemente da certeza ou então da individualização de qualquer acusação, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Ou seja, as pessoas não lembram mais do que o ex-presidente Lula foi acusado.
são tantas as suspeitas, denúncias pela imprensa, que fica um tanto quanto difícil o cidadão normal, ou brasileiro ou estrangeiro, conseguir individualizar. E isso é o fator determinante do sucesso do lawfare. É muito importante lembrar que mais de 70% da fonte da mídia é do MPF, Polícia Federal e membros do Judiciário. Então nós temos aqui um sistema que se retroalimenta e que deve ser combatido, porque você está, na realidade, frontalmente indo contra os direitos fundamentais do ser humano, que é a presunção de inocência. Ninguém consegue sobreviver e ter a sua presunção de inocência intacta num ambiente onde você tem uma parceria tão intrínseca, ou seja, eles se retroalimentam, eles, na verdade, não conseguem mais sobreviver um sem o outro, como na questão do ex-presidente Lula. Então, isso sempre visa a violação da presunção de inocência. E eu acho importante também lembrar que, com relação a essa condenação, nós antecipamos isso lá atrás. Nós fomos à ONU, em julho de 2016, 28 de julho de 2016, onde lá nós falamos, existe aqui um processo conduzido claramente com fins políticos, onde uma pessoa está tendo todos os seus direitos humanos violados, dentre eles o princípio da presunção de inocência, frontalmente violada quando, por exemplo, a condução coercitiva, que hoje é proibida no Brasil, mas a condução coercitiva, onde o ex-presidente Lula fica preso arbitrariamente 6 horas no aeroporto, com a divulgação não só das transcrições das interceptações telefônicas, mas dos áudios. Nós temos as divulgações de áudios que não guardavam nenhuma relação com o processo. Ou seja, que manifestamente tinha o objetivo de demonizar e deslegitimar não só o ex-presidente Lula, mas também sua família. Então, todas essas táticas, que aliás são anunciadas pelo juiz Sérgio Moro em um artigo de 2004, de como demonizar políticos e como, citando as mãos políticas, e como prender políticos poderosos, todas essas táticas são anunciadas pelo próprio juiz Sérgio Moro e elas são absolutamente fora de qualquer padrão da legislação nacional ou internacional de direitos humanos e de estándares de direitos humanos que nós temos a obrigação de seguir. Aproveitando essa ponderação sobre o comportamento do juiz Sérgio Moro, muita gente aqui perguntando se não seria adequado que ou ele pedisse, na época, as pessoas falam se afastar do caso, não sei qual é a expressão jurídica para isso, declarar suspeição. E se a defesa do ex-presidente Lula fez alguma denúncia deste comportamento do juiz Sérgio Moro e do Ministério Público Federal de Curitiba, do Paraná? Olha, nesse caso, assim como em outros processos, nós, desde o primeiro momento, listamos uma série de fatos concretos e comprovados que, ao nosso ver, mostram que o juiz Sérgio Moro perdeu a isenção e a imparcialidade para julgar o ex-presidente Lula. Então, essa relação de fatos, e são muitos, ao nosso ver, foi apresentada ao próprio juiz, que recusou a suspeição, e depois esse caso foi julgado já pelo mesmo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também rejeitou a suspeição do juiz Sérgio Moro. Hoje nós temos recursos pendentes nos tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, que discute a questão da suspeição do juiz. Paralelamente, nós temos também essa mesma discussão no Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque um dos requisitos para qualquer julgamento válido é a existência de um juiz imparcial e que julgue com independência e isenção. Então, essa discussão também poderá ser enfrentada pela ONU nesse comunicado que nós fizemos em julho do ano passado. Eu gostaria também de registrar aqui a questão dos procuradores. Por quê? Muitas vezes, ao longo do processo, nós presenciamos os procuradores agindo não só dentro do processo, como seria o caso e adequado, mas também fora do processo, tentando demonizar e criticar politicamente o ex-presidente Lula. Essa conduta não é uma conduta adequada para um procurador ou para um promotor. O procurador, o promotor, tem que trabalhar no processo, tem que sustentar a sua denúncia, e não nas redes sociais, no Twitter, ou onde quer que seja, para tentar
enfraquecer e deslegitimar aquele que ele está acusando perante o Poder Judiciário. Inclusive, recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão que analisa condutas funcionais de promotores e procuradores, se manifestou criticando, ou melhor, recomendando que um determinado procurador se abstivesse de fazer considerações políticas em relação ao ex-presidente Lula, porque realmente isso foge de qualquer padrão nacional ou internacional. O réu, aquele que está sendo acusado, ele tem o direito, como já foi dito aqui, de ter assegurada a sua presunção de inocência. Não é legítimo que o órgão acusador se utilize de qualquer outro meio para tentar romper esta garantia, que é uma garantia constitucional e uma garantia prevista em tratados internacionais que o Brasil subscreveu e se obrigou a cumprir. Nesse mesmo espírito, tem gente perguntando aqui sobre o papel do MP, muita gente, porque a minha impressão é que durante muito tempo, um pedaço da imprensa inclusive vendeu a opinião dos promotores como verdade, como julgado. O promotor falou, a pessoa está condenada. A minha impressão é que há muito pouco tempo a sociedade brasileira passou a discutir a ideia, entender que o Ministério Público é parte, é a acusação no processo. Explica um pouquinho para a gente qual é o papel do MP no processo, não só do Lula, mas como funciona a acusação. Porque é diferente, né? O juiz, o promotor, às vezes as pessoas acham que todo mundo é justiça, né? Como funciona isso, doutora? Na realidade, o Ministério Público ele é parte de acusação. Nós temos a acusação, a defesa e o juiz. E é importante lembrar que, em todos os lugares do mundo, inclusive, não há nem distinção com relação a hierarquia na própria sala de audiência. Mas eu acho que quando você estava me lendo a pergunta, eu lembrei do PowerPoint. Aquele espetáculo do PowerPoint, que não guarda relação com nenhum outro caso na história mundial, em termos de proporção, ou seja, a pessoa o Ministério Público que aluga um hotel para falar durante 90 minutos sobre uma acusação de um PowerPoint, aquele PowerPoint nem é tão original assim, porque ele foi copiado de um procurador norte-americano, e depois eu posso até enviar para vocês o PowerPoint da Justiça do Procurador norte-americano. Ele copia exatamente aquele PowerPoint e ele foi utilizado, no caso na Justiça americana, dentro de uma sala de audiência. E o réu foi julgado culpado. O que acontece? A Suprema Corte norte-americana, ela anula o processo inteiro porque só aquele PowerPoint com aquelas flechas induzem o júri a uma presunção de culpa indevida do réu. Você imagina que aqui nós tivemos uma acusação, portanto, uma parte que, com dinheiro público, aluga um hotel e fala sobre, na verdade, aquele PowerPoint, sobre fatos que extrapolavam a própria competência do Ministério Público à época. Então é importante levar em consideração não só o fato de que eles são partes iguais, acusação e defesa, mas também de que os membros do Ministério Público e o Ministério Público têm seus deveres. Eles, de acordo com as normas internacionais, por exemplo, eles não podem acusar uma pessoa quando se deparam no curso de uma investigação com provas de inocência. E é exatamente o que se imagina que tem acontecido aqui no caso Triplex. São fartas as provas de inocência do ex-presidente Lula que não ensejavam nem a denúncia, muito menos a aceitação da denúncia. E eles têm deveres, inclusive com relação à sociedade, para não estigmatizar, com pedidos de extremados, não estigmatizar a população com relação a pedidos excessivos de prisão. Então nós temos aqui um sistema que está sendo não só deturpado com relação às normas jurídicas brasileiras, mas também internacionais. É importante levar isso em consideração, porque quando nós denunciamos, por exemplo, a falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba, à ONU, nós levamos também em consideração fatores objetivos, como a falha legislativa, que é a falha que a legislação brasileira permite que o juiz que conduz a investigação, portanto, que defere as medidas cautelares, que defere a coleta de provas, e ato contínuo, como se fosse um passo de mágica, vire o único julgador do mérito do caso daquele réu que ele acusou, na realidade, que ele atuou durante a instrução do processo. Só esse fato, só essa falha legislativa já enseja a falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro com relação ao Lula. Isso é uma falha legislativa que deve ser corrigida para que não permita futuras deturpações e condenações indevidas por parte da justiça brasileira. Vocês vão respondendo, vai aparecendo pergunta em cima do mesmo tempo, porque agora apareceu como o Moro tem tanto poder no processo
como esse, um juiz de primeira instância, e quem fala é elogioso a ele. A defesa fez coisas que pareciam corretas no início das investigações, mas agora tem claramente um comportamento seletivo. Como ele consegue, como ele ganhou esse poder para ter esse comportamento e julgar e, enfim, condenar sem provas, como nesse caso do Triplex? Bom, é evidente que um dos fundamentos do nosso comunicado feito à ONU em julho do ano passado é o fato de nenhum recurso disponível no Brasil ter conseguido paralisar as violações que estavam ocorrendo em relação ao ex-presidente Lula. E foram muitas. Esse processo é marcado por uma sucessão de violações a garantias fundamentais do ex-presidente Lula, dos seus familiares, colaboradores e até mesmo nós, seus advogados. Eu gostaria de registrar aqui que hoje nós estamos recebendo vocês aqui no nosso escritório e em 2016 nós tivemos o principal ramal do nosso escritório interceptado por autorização do juiz Sérgio Moro. Isso é algo inédito em qualquer lugar do mundo. Um escritório de advocacia ser interceptado para que a defesa seja bisbilhotada ao longo de uma investigação, ao longo de um processo penal. Mas isso aconteceu aqui. A justificativa dada na época era que o número do nosso telefone teria sido confundido com o número do telefone de uma empresa de palestras do ex-presidente Lula. O que se mostrou falso, porque nós comprovamos que 2 ofícios da companhia de telefonia havia informado ao juiz que o ramal interceptado era um ramal de um escritório de advocacia. Então, até mesmo o grampo dos advogados responsáveis pela defesa ocorreu ao longo desse processo. Isso não tem paralelo no mundo. O único caso que nós conhecemos que se aproxima de uma forma muito distante é de um juiz na Espanha que autorizou a interceptação de uma conversa entre um preso e seu advogado, e esse juiz foi afastado das suas funções por 11 anos por determinação da Justiça da Espanha. Aqui no nosso caso, não só ocorreu a interceptação, como também várias conversas foram também divulgadas, o que afronta a lei das interceptações telefônicas, afronta garantias fundamentais, afronta tratados internacionais que o Brasil subscreveu e se obrigou a cumprir. Então, eu insisto que esse processo é um reflexo de uma série de violações a garantias fundamentais e que, no mérito, condenou o ex-presidente Lula sem que haja qualquer prova da sua culpa e desprezando a prova da inocência que nós fizemos ao longo da ação penal. Acho que é importante lembrar que nós temos no âmbito internacional as regras de Bangalore. As regras de Bangalore, elas não só impõem regras de conduta da magistratura, do juízes, mas elas também comentam como elas devem ser interpretadas. E elas são claras ao dizer que o juiz imparcial não basta se achar imparcial. Ele tem que passar à população a percepção de imparcialidade. Então ele tem regras de conduta não só profissionais, mas também sociais. E o que se percebe no caso aqui, no caso do juiz Sérgio Moro com relação ao ex-presidente Lula, é que ele viola todas elas, ou seja, no momento em que ele se deixa fotografar constantemente com inimigos políticos do ex-presidente Lula, que ele se deixa fotografar para revistas, que ele mesmo faz sua autopromoção, onde ele também frequenta, por exemplo, no caso do lançamento do filme Areia para Todos, eu sempre gosto de falar que é lei para todos, menos para o Lula, ele não pode ter essas condutas sociais, ele não pode permitir agir dessa maneira, sob pena da população perder a sensação de imparcialidade e, portanto, macular o processo inteiro. Uma máxima que o juiz falava nos autos, que se usava, eu lembro, eu comecei a estudar jornal, é uma regra, né? A gente ia falar nos autos e no Facebook, no Twitter. A sensação que se tem aqui do Aécio. A sensação que se tem aqui é como se você estivesse num jogo de futebol, sem juiz. Assumiu o juiz, não tem juiz no caso. Como se o juiz fosse o capitão do time contrário. Quer dizer, você não tem possibilidade, não há possibilidade de haver um processo onde o juiz tem assumido. Você tem a acusação, e aí a parte do time de acusação é o próprio juiz, e você tem a defesa. É um processo absolutamente injusto.
E nenhuma pessoa, independentemente de sua ideologia, seja ela de esquerda, seja ela de direita, não importa, nenhuma pessoa, nenhum indivíduo pode sofrer esse tipo de violação. O número de violações que o ex-presidente Lula vem sofrendo, ou sendo acusado de maneira absolutamente injusta, sem fundamentação e a despeito das provas de inocência, para fins políticos. Isso é algo que todo cidadão brasileiro, cidadão do mundo tem que repudiar, independentemente de ideologia. Gente, é muita pergunta chegando. Só agradecer o Wagner de Valverde, o Francisco Diniz de Niterói, o João de São Vicente. A barra aqui não está subindo ainda. Então eu vou tendo que anotar rapidinho aqui os de cima, só porque tem bastante gente participando. E agora apareceu aqui com força. Agradecer a imprensa também. Agora tem jornalista fazendo pergunta para ver se vocês respondem também. Como é o nome do primeiro? 3 jornalistas já. O primeiro é o Jonathan Bittencourt, da Band News FM de Porto Alegre. Olha, Jonathan, isso aqui é para conversar com a militância. Vocês têm o famoso quebra-queixo, vocês ficam ali na frente do tribunal, ficam em Brasília, apertando ali o doutor e a doutora com o microfone na cara deles. Aqui era para responder perguntas da militância. Mas como tem muita gente perguntando a mesma coisa, pode ligar o gravador aí. Um abraço aos camaradas trabalhadores da Band News de Porto Alegre. E a pergunta é sobre essa petição para que o Lula fosse ouvido no TRF4. Tem muita confusão, a imprensa fez uma cobertura equivocada sobre isso. Não podiam explicar para a gente do que se trata? Pois não. O pedido que nós fizemos, ele foi apresentado no momento em que nós levamos ao tribunal as nossas razões recursais. Ou seja, em setembro. Naquele momento, nós pedimos para que o ex-presidente Lula fosse ouvido novamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque quando ele foi ouvido em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, na nossa ótica, ele não teve a oportunidade de fazer aquilo que se chama a sua autodefesa. Todo réu tem direito de fazer a sua autodefesa, ou seja, de apresentar livremente ao juiz da causa a sua versão dos fatos. E todo mundo há de lembrar que naquela audiência em que o juiz Sérgio Moro ouviu o ex-presidente Lula, ele interrompeu o ex-presidente Lula em diversas oportunidades e, mais do que isso, fez perguntas que não tinham qualquer relação com o processo. Perguntas que tinham o objetivo de constranger o ex-presidente Lula, que eram absolutamente, não só fora daquilo que diz respeito ao processo, mas também assuntos, inclusive, já julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, diante desse fato, dessa circunstância, nós pedimos para que o tribunal desse ao ex-presidente Lula a oportunidade de fazer a sua autodefesa perante a corte, perante os desembargadores. Essa medida tem previsão legal, aliás, tem expressa previsão no Código de Processo Penal, só que até o momento não foi analisada pelo relator desse recurso de apelação. Então, o que nós fizemos há alguns dias atrás foi simplesmente reiterar este pedido. Nós não pedimos para que o ex-presidente Lula seja ouvido no dia 24 de janeiro, que é o dia em que haverá o julgamento, o dia em que os advogados, o Ministério Público usarão da palavra, o dia em que os juízes apresentarão os seus votos. Não é isso que nós pedimos. Nós pedimos para que antes do julgamento o ex-presidente Lula tenha a oportunidade de exercer a sua autodefesa e de levar sem nenhuma interrupção e sem nenhum tratamento indevido a sua versão sobre esses fatos do processo. Prestar um esclarecimento aqui para quem está nos acompanhando, doutora, porque tem muita pergunta sobre... Porque a imprensa acaba determinando também qual é o ritmo de cobertura, né? Que muitas vezes é quase fofoca novelesca. Então tem muita gente perguntando a opinião dos doutores sobre a relação do desembargador com não sei quem, do juiz Sérgio Moro com não sei quem. Então, para quem está nos ouvindo, a ideia aqui é que, repetir aqui a ideia inicial, é que os advogados do presidente Lula possam não só traduzir do juridiquês para que todo mundo que está nos assistindo possa, e a audiência está bem alta, todo mundo que está nos assistindo possa, está subindo, né? Por causa do horário também, mas todo mundo que está nos assistindo possa entender. Eles estão fazendo esse esforço aqui conosco e enfim, só por isso a gente é muito grato, mas também por conta do bloqueio midiático. Então é evidente que os doutores devem ter muita pergunta assim, quais são as comparações em relação à República do Galeão, que vitimou Getúlio Vargas, das relações. Veja, pode ser que o MPF e o juiz façam política
como uma questão que devia ser absolutamente jurídica. Mas os advogados do presidente Lula não fazem. Então nós não vamos nem aqui, posso passar, mandar a pergunta para eles, mas tudo que é da política, o Cantalice, a direção do partido, vão dialogar com a nossa base, com a população. Aqui é para fazer a defesa jurídica dentro do que prevê o Estado Democrático de Direito. O que a gente não aceita que façam conosco, nós também não vamos fazer com eles como exceção. Então peço desculpa, eu sei que tem muita pergunta sobre isso, porque a nossa base é de um partido político, militante. Então, normal que as pessoas tenham angústias políticas, né, sobre o que pode acontecer ou não no TF4. A gente vai voltando para algumas perguntas aqui, porque o público quase todo já mudou, né? Então, vou fazer duas perguntas que voltaram a circular com força. A primeira delas é se o Lula, em sendo condenado, pode ou não ser candidato a presidente da República, e a segunda, como andam os recursos em cortes ou em organismos internacionais. Apesar de vocês terem falado muito, só um apanhadinho, a gente vai editar essa entrevista, vai reprisá-la. Você que está pegando a partir de agora, está saindo de casa, está só ouvindo, está saindo do trabalho. Hoje, às 20 horas, não é, Zé Vê? 20 horas, a entrevista sobe de novo, ao vivo, no Facebook. É evidente que não dá para ter as perguntas que vocês estão fazendo agora, mas a gente vai continuar esse diálogo que é só um aquecimento para a grande jornada pela democracia, pela liberdade, que a gente vai fazer de 22 a 24 em Porto Alegre e dia 23 e 24 em todo o Brasil. Depois, ao final, o Cantalice podia de novo aqui passar um pouquinho da programação, mas voltar para o senhor, para você e para você, para que pudesse passar por isso de novo. Existe alguma possibilidade do Lula não ser juridicamente, estou falando do ponto de vista político, porque daí o PT já decidiu que ele é o candidato, né? De impedirem o presidente Lula de ser o candidato a presidente da República? Olha, na verdade a gente está falando aqui de cassação de direitos políticos, então é algo extremamente grave e extremamente violento, e que nós entendemos como advogados dos autos, advogados do ex-presidente Lula, que não há a menor possibilidade, com as provas que nós temos, com o que nós conhecemos dos fatos, dos contratos, de todos os documentos, de todos os testemunhos, são praticamente, Cristiano, quantas? 300 testemunhas até hoje ouvidas nos autos, nos diversos processos, que não há a menor possibilidade que o Lula seja condenado com base jurídica, com base na técnica jurídica. Com relação ao processo, ao nosso comunicado individual à ONU, vale lembrar que esse comunicado individual é o primeiro comunicado individual de um brasileiro ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Isso foi feito em julho do ano passado, 28 de julho do ano passado, onde ali ele relata e pede reparação de gravíssimas e grosseiras violações de direitos humanos ocorridas, principalmente em março do ano passado, e pede também para que cessem as violações com relação à sua pessoa no âmbito da Operação Lava Jato. Então é importante lembrar que nós temos esse processo, que está em fase de admissão. Ele já passou por um registro, o primeiro registro, e ele foi também ali nessa fase de registro classificado como extraordinário, como excepcional, portanto mais célere, e nós estamos agora em fase de admissão e temos algumas outras petições a serem enviadas à ONU, até que finalmente nós esperamos que, e com certeza, temos certeza de que o ex-presidente Lula terá ali suas violações reconhecidas, as violações contra ele e contra a sua família reconhecidas. Eu complemento apenas registrando mais uma vez, Otávio e todos que estão nos assistindo, que a nossa visão, como você aqui bem colocou, é uma visão técnica, é uma visão jurídica. Então, sob essa perspectiva, sob essa análise, nós entendemos que o único resultado possível em relação a esse recurso que será julgado no dia 24 de janeiro é a absolvição do ex-presidente Lula. Porque uma condenação só seria possível se o Ministério Público tivesse feito a prova de que o Lula praticou um ato na condição de presidente da República e recebeu em contrapartida a propriedade de um apartamento triplex. E não há nem prova de um ato e nem de outro ato. Logo, não há possibilidade, do ponto de vista jurídico, de ser mantida essa condenação. Ninguém pode ser condenado com base em atos indeterminados, como consta na sentença. Ninguém pode ser condenado com base em ilações, em discursos ou teorias que não têm qualquer amparo na legislação brasileira. Então, por essa análise técnica, nós entendemos que o resultado será a absolvição e que o ex-presidente Lula preservará todos os seus direitos políticos e poderá, se o caso, se a instância partidária, se ele optar,
ser candidato à presidência da República. Mas essa é uma questão que foge à análise da defesa técnica. Eu reforço esse meu entendimento, trazendo aqui ao conhecimento de todos aqueles que estão nos ouvindo, que essa questão do triplex não é uma questão que se inicia lá com os procuradores de Curitiba. Ao contrário, as pessoas deverão se lembrar que um promotor de justiça aqui de São Paulo havia anunciado a uma revista de circulação nacional que faria uma acusação contra o ex-presidente, a dona Marisa e outras pessoas. E essa acusação foi feita aqui no estado de São Paulo, relacionada a essa questão da Bancop, das cotas que a dona Marisa havia comprado da Bancop. E o que aconteceu? A juíza aqui de São Paulo remeteu esta denúncia que havia sido feita por este promotor de São Paulo ao juiz Sérgio Moro. E quando chegou o juiz Sérgio Moro, o que ele fez? Ele manteve a acusação em relação ao ex-presidente Lula e a dona Marisa lá em Curitiba e devolveu a acusação em relação aos demais réus, aos demais denunciados aqui para a Justiça de São Paulo. E qual foi o resultado da ação de São Paulo? 12 pessoas foram absolvidas pela Justiça de São Paulo. Então, a Justiça de São Paulo absolveu os acusados daquela outra ação, enquanto o ex-presidente Lula foi condenado lá na Justiça de Curitiba. Essa situação mostra o quão esse resultado, essa condenação, é artificial e que não tem nenhum amparo em provas. Vou lembrar também, voltando a uma pergunta que fizeram, por que o juiz da 13ª Vara chegou aonde chegou, o que nós entendemos aqui, nós vivenciamos diariamente, é que há também, por parte de partes da mídia, né, partes da grande mídia, a tentativa de defesa do próprio juiz Sérgio Moro. Ele não pode errar. Então, quando ele erra, há já imediatamente a tentativa dos juristas de plantão, na tentativa de consertar e de esconder todas as violações e os erros que ele comete. Isso também é um fato que merece maior esclarecimento, ou seja, que nós precisamos, na realidade, regulamentar esse tipo de situação para que não haja, no futuro, maiores deturpações e violações, e violências, inclusive, com relação à presunção de inocência. Isso é importante a gente entender que mais do que mais do que é passado, o que não é veiculado pela grande mídia, que também é muito importante e faz parte desse processo, porque daí sim vocês ficaram sabendo das 73 testemunhas, das 27 testemunhas de acusação que inocentam veementemente o ex-presidente Lula, e isso tudo faz parte desta cobertura por parte de setores da grande mídia tendenciosa e que levam esse processo todo de lawfare e que permitem que visam, na verdade, a demonização e a deslegitimação de um agente político. A Marina Jacobsen, da Dinamarca, pegar duas perguntas internacionais aqui. E o Eduardo, que mora em Dublin, eles fazem, muito obrigado pela audiência. Tem aqui umas 6, 7 participações internacionais, mas no geral eles sugerem apenas que a gente se esforce para produzir conteúdos que eles possam apresentar para as pessoas fora do país, ou em inglês, ou em espanhol, ou em francês, que essa tem sido uma limitação na defesa do presidente, porque lá como cá a grande imprensa tem um comportamento que eles consideram parcial. Durante a condução coercitiva do presidente Lula, há de se registrar também que uma série de jornais foi muito mais crítica à condução coercitiva do que a grande imprensa brasileira, né? Então, mesmo com essa mão carregada, de modo geral, na cobertura, fora do país, existe mais espaço para a defesa pública do presidente do que aqui, né? Mas, enfim, para além dessas questões corretíssimas, dessas críticas justas que não são os advogados têm que fazer, é tarefa nossa, né, da comunicação do partido, a gente vai tentar providenciar. Existe aqui uma pergunta. O juiz Moro deu vários indícios de parcialidade no processo do ex-presidente. Algum indício claro de parcialidade clara? Acho que eles já responderam isso aqui também. Como os brasileiros vivendo fora do Brasil podem apoiar na prática que a justiça seja realmente exercida sobre o ex-presidente? É uma boa pergunta, porque me parece que ele é advogado pelo conjunto das coisas que ele escreveu. E a Marina Jacobsen pergunta: quem tem poder para afastar o Moro do processo depois de tantas acusações que pesam contra ele? A corte latino-americana, a corte, tem alguma corte internacional, enfim. E se é possível anular o processo e a sentença, mesmo em primeira instância, por uma corte que não seja uma corte brasileira?
Bom, com relação à nulidade do processo, um dos aspectos que nós estamos discutindo perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região é justamente as diversas violações que foram praticadas em relação a garantias fundamentais do ex-presidente Lula, que devem gerar o reconhecimento da nulidade do processo. Então, esse também é um tema que está tratado no nosso recurso de apelação e que terá que ser enfrentado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no dia 24 de janeiro. Agora, nós temos, como já foi dito aqui, também o comunicado feito ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que também trata dessas questões, dessas violações que foram cometidas e continuam sendo cometidas contra o ex-presidente Lula. E se o Comitê de Direitos Humanos da ONU entender que vai julgar o mérito desse assunto, ele poderá impor providências ao Brasil no sentido de reparar as violações que foram cometidas contra o ex-presidente Lula, além de sugerir diversas outras medidas, como, por exemplo, alteração na legislação para que haja separação clara entre o juiz das investigações e o juiz que analisa o mérito da ação penal, tratar de questões como condução coercitiva, que na verdade é uma prisão sem previsão, uma prisão que não tem nenhum amparo na legislação, isso inclusive foi recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, dentre outras questões. Então, respondendo mais objetivamente, é possível sim discutir essas nulidades, tanto em cortes nacionais como em cortes internacionais. E isso está sendo feito por nós da defesa do ex-presidente Lula. Deixa eu ler mais duas aqui, doutora. Vou fazer porque também fruto de uma decisão judicial, apesar de não ser específico sobre o processo. Se sentirem à vontade para responder, ok. Se não, sei que o PT tem bons advogados tentando resolver isso. A Justiça de Porto Alegre concedeu em parte uma decisão limitando que as pessoas pudessem acampar, especificamente no Parque Harmonia. Tem muita gente do Rio Grande do Sul assistindo no Parque Harmonia, que é um parque tradicionalíssimo da cidade, que é onde os gaúchos fazem o seu acampamento, onde a juventude fez seu acampamento durante o Fórum Social Mundial, mas para a defesa do Lula eles proibiram um acampamento ali. É bem verdade que o juiz que decidiu sobre o caso, ele também desmoralizou a ideia de que não pode ter manifestação. As forças de segurança tem que garantir a segurança do mundo. Não dá para a justiça proibir o direito de manifestação das pessoas. Não sei se é uma decisão salomônica ou não, mas no final liberou, mas proibiu ali na frente, né? Mas as perguntas que chegam do Rio Grande do Sul isso vai ser revertido? Vocês acham que a justiça, ao final e ao cabo, e as forças do Estado, o prefeito pediu o Exército, a Guarda Nacional, a Justiça e o Estado vão garantir o direito das pessoas de se manifestarem? Vocês acham que isso vai acontecer? Como aconteceu em paz, tranquilamente, em Curitiba, milhares de pessoas foram à praça receber o presidente Lula, sem nem sequer um incidente tenha sido registrado naquele dia, né? Bom, em primeiro lugar, a questão da proibição ou da limitação de acesso é uma situação que deve ser reservada a situações em que comprovadamente haja algum risco à ordem pública. Os julgamentos do Poder Judiciário, de acordo com a Constituição Federal, são públicos. Então, na verdade, todas as pessoas poderiam acompanhar o julgamento, poderiam assistir ao julgamento, dentro, evidentemente, das limitações do tribunal, da sala de audiências, etc. Agora, eu não conheço a fundo essa decisão que foi proferida, limitando esse acesso. Eu penso que, enfim, há certamente colegas competentes que estão fazendo essa avaliação e poderão interpor os recursos cabíveis. Agora, um aspecto que eu acho muito importante é que não se pode, através dessas limitações ou desses pedidos de reforço à segurança, também transmitir à população uma falsa ideia de que esse julgamento tem ali envolvidos pessoas que estão querendo fazer algum atentado contra a ordem pública, porque não há nenhuma demonstração. Qualquer julgamento precisa ocorrer dentro de um ambiente que garanta aquele que está sendo julgado a presunção da inocência, que garanta o equilíbrio entre as partes. Então você não pode adicionar
ao julgamento nenhum fator externo que possa comprometer a isenção dos julgadores, que possa comprometer o próprio ambiente do julgamento. É preciso lembrar que algumas legislações, inclusive, proíbem vários atos de durante a ocorrência do julgamento ou no período imediatamente anterior, principalmente por parte da imprensa, porque hoje nós estamos já notando comportamentos de alguns portais, de alguns blogs, que tentam, inclusive, criar constrangimento aos magistrados, dizendo que um vai pedir vista, que o outro terá o comportamento X. Isso não é adequado. Isso busca constranger os juízes e nenhuma forma de constrangimento aos juízes pode ser aceita, porque isso acaba implicando em um julgamento sem justiça, sem imparcialidade e sem isenção, o que não pode ser aceito. É importante lembrar que, inclusive, certos blogs estão levantando falsas acusações. Então, voltamos ao lawfare, é importante lembrar que o que constitui um processo justo? Aquele que é independente. Mas ele é independente do quê? Ele é independente da opinião pública e independente da opinião da imprensa. Porque só com a lei só com a estrita aplicação da lei é que você vai atingir a justiça. Então, o que o Cristiano narrou agora é absolutamente inadmissível e não seria admitido em qualquer outro lugar do mundo. Vale lembrar, por exemplo, na Inglaterra, onde eles proíbem a cobertura da mídia após o indiciamento, que é como guarda uma relação com a nossa denúncia aqui, para que exatamente não se viole a presunção de inocência de ninguém. Volto a falar, independentemente de ideologia, nós não podemos sucessivamente violar a presunção de inocência desde o que diz a Constituição, mas também anterior ao próprio indiciamento, denúncia, durante o processo. A gente não pode permitir que isso ocorra, nem com Lula, nem com nenhum cidadão brasileiro. Isso é algo que nós zelamos muito, nós fazemos questão de que a ONU reconheça e entenda como a falha legislativa, como a parceria que existe entre membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal, como eles atuam em parceria com a mídia na tentativa de demonização e deslegitimação de um inimigo político eleito previamente. E isso é inadmissível, volto a falar, que ocorra em qualquer parte do mundo. Muito obrigado. A gente está quase encerrando aqui, tomamos tempo demais já de vocês e agradecemos muito. Daqui a pouco, se a gente não encerrar, daqui a pouco não precisa fazer a reprise, vai direto, né? Mas tem aqui duas perguntas em sequência, muita gente parabenizando, elogiando o trabalho de vocês, muitos advogados, advogadas inclusive. Uma pergunta aqui da Dona Jovem de Campinas, sou de Campinas, a Dona Jovem é uma senhora deve ter na casa dos 80 anos, que foi nos anos 70 uma das lideranças mais importantes da luta por moradia na cidade, de uma coragem que é uma coisa impressionante. E ela é mais otimista. A pergunta dela é: se a gente ganhar por 2-1, 3-0, acabou a denúncia já? Ou o Ministério Público, alguém pode recorrer para reverter a decisão do TRF4 em Porto Alegre? Olha, em tese, ainda caberia algum recurso a tribunais superiores, mas como nós acreditamos realmente que o resultado final desse recurso será o reconhecimento da inocência, e esse resultado virá de uma forma bem fundamentada, sólida, mostrando que não há nenhuma prova da culpa, então nós entendemos que, vindo esse resultado, efetivamente ele será mantido em qualquer circunstância. E voltando a lembrar, existe um diploma da ONU reconhecido mundialmente, que é o Role of Prosecutors, que é exatamente o papel dos procuradores, dos promotores de justiça. O que nós vimos aqui, voltamos a falar, que são abundantes provas de inocência, nós temos todo o conjunto probatório levando de forma inequívoca a inocência do ex-presidente Lula, portanto entendemos que qualquer recurso novo do Ministério Público, qualquer motivação política deve ser repudiada pela população, e é o que nós estamos vivenciando sim aqui com relação à Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, quando faz desse processo um processo meramente político. E agora tem a pergunta do outro lado, né? Se cabe recurso, qual é a diferença de 2-1 contra a gente, 3
a 0, para quem se recorre, se é para o Supremo. As pessoas têm muita dúvida que querem saber. A gente sabe, tem coisas aqui, gente, que eles não entram na política, a gente já esclareceu, e tem coisas que eles não podem aqui antecipar a defesa. Então a gente tem coisa que eu nem pergunto aqui agora. Às vezes o que escapa aqui pelo apresentador, eles dão uma olhadinha. A estratégia do presidente Lula, ela não é segredo de ninguém, porque a inocência já foi provada a inocência do presidente Lula, mas o trâmite jurídico obriga os nossos advogados a preservar uma outra coisa para que esteja nos autos do processo, não é isso? Então tudo que a gente pergunta aqui, para além de alguma coisa que vocês não queiram falar sobre política, às vezes a gente dá uma deslizadinha, né? Mas também tudo aquilo que é importante para preservar a segurança jurídica da defesa do presidente Lula. Fiquem à vontade. Em tese, a legislação prevê diversos recursos dependendo do resultado, do número de votos a favor, contra, que venham a reformar uma sentença ou que venham a mantê-la. Então, isso vai depender realmente da circunstância, do caso concreto. Não dá para fazer um exercício de futurologia para saber qual recurso será cabível, se será necessário o uso de um recurso, porque eu reafirmo que nós temos realmente muita segurança, muita firmeza na argumentação que nós apresentamos e temos a real expectativa de que ela seja acolhida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os juízes, quando atuam de forma imparcial, independente, eles têm a sensação de que não podem condenar um inocente, não pode condenar um cidadão sem provas. O processo penal, ele gera por si só uma angústia pessoal, uma angústia familiar naquele que está envolvido. Nesse caso do ex-presidente Lula, gera uma angústia a uma parte expressiva da população que inclusive tem uma identidade pessoal ou política com ele. Então, eu tenho certeza de que os juízes levarão todo esse cenário em consideração e poderão constatar no processo a ausência de provas e, portanto, poderão e deverão absolvê-lo a fim de fazer cessar essa angústia, de fazer cessar esta submissão de uma pessoa inocente a uma acusação absolutamente desprovida de prova, de materialidade, e que, lamentavelmente, a dona Marisa também se viu envolvida e que hoje não estará mais aqui para ver a sua inocência também reconhecida. Doutor, eu não quis repassar essa pergunta para vocês, mas tem essa também, sobre essa violência com a memória da dona Marisa, né, no processo. Sem dúvida. E com relação a isso, nós pedimos, com base na estrita observância da legislação, nós pedimos a absolvição sumária da dona Marisa, e inclusive isso lhe foi negado, ou seja, ela é impedida de se defender, porque não está mais aqui conosco, ela é impedida de fazer a sua defesa, e ela carrega ainda, vai ficar como ré, vai ficar como extinta a punibilidade e não absolvida como dita a legislação nacional, como dita os estándares internacionais de direitos humanos. Isso é mais uma violência que se comete com relação ao Lula, com relação à sua família. E também queria acrescentar que, com relação à defesa, nós continuaremos manejando todos os recursos cabíveis e disponíveis à defesa, no exercício legítimo de defesa, porque temos certeza que qualquer tribunal independente e imparcial chegará à decisão de inocência do ex-presidente Lula. Muito obrigado. Tem aqui insistentemente o pessoal que está assistindo todo junto. Tem um monte de gente que parece se reuniu na frente da TV no botequinho, lá em Limeira, para assistir, da Vila Real, os Almir e os amigos que estão por lá. Eu já fiz a pergunta dele para vocês, mas vou perguntar de novo, porque uma parte da pauta do último período foi sobre a velocidade da decisão. Acho que alguém publicou, o Emir Sader, alguém fez a conta de quantas horas seriam necessárias para quanto ele teria que ler naquele tempo, né? E discutindo aqui a velocidade do julgamento, a despeito de qual é a decisão final. É incomum, é comum? Como que vocês viram esse processo? Olha, a imprensa constatou, com dados objetivos, que esse processo teve uma tramitação mais acelerada do que outros casos que tramitam lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Inclusive, recentemente, a própria Folha de São Paulo fez uma reportagem mostrando essa situação. Eu penso que esse assunto
ainda deve ser analisado, e vamos aqui, acho que, nos focar na questão do resultado desse julgamento, do reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula, embora essa questão da velocidade seja, sem dúvida, uma questão importante, porque todas as pessoas, todos os jurisdicionados têm direito à isonomia. Então, uma pessoa não pode ter o seu processo colocado à frente ou atrás de outros. Os processos devem seguir uma ordem cronológica. É isso que está disposto no próprio regimento interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas é um assunto que está sendo, enfim, analisado. Vamos aguardar aí essa análise no momento oportuno. Vamos lembrar que com relação veja bem, o que nós combatemos é a seletividade. E como ele falou, o princípio da isonomia, ele proíbe a celeridade seletiva para cumprimento de calendário político. Obviamente não está aqui se fazendo nenhuma antecipação de juízo com relação a esse fato ou não. O que eu gostaria só de narrar é que nós denunciamos certas declarações estranhas, inclusive do presidente Thomson Flores, do presidente do TRF4, quando ele disse que a sentença é irreparável, irretocável, sem ter lido a sentença. Então, certos indícios de cumprimento de calendário político não estão passando desapercebidos e foram, sim, também levados ao conhecimento do Comitê de Direitos Humanos da ONU, agora no final de 2017. Tem aqui uma pergunta, apareceu mais de uma vez também, também não é o caso da defesa, especificamente do Lula, mas apareceu muito, se vocês puderem explicar para as pessoas o que é ficha suja, a implicação. Existe uma angústia do nosso povo, tem muita mensagem. Eu não sou o Lula não, gente, não é o Lula que está lendo aqui não. A gente promete que vai imprimir isso aqui para ele, o Cantalice vai levar tudo para ele depois, porque tem muita gente desejando boas energias para ele, boa sorte, fique com Deus, como diria o Chico Buarque. Mandando um abraço, saudações. A gente vai imprimir bonitinho e vai entregar ao presidente depois, não é isso, Roberto? E podiam falar um pouquinho para a gente sobre ficha suja, julgamento de segunda instância? Olha, o Brasil editou uma lei que prevê que a pessoa que for condenada definitivamente perante um tribunal não poderia ser candidato. Essa é a situação do chamado ficha suja. Pessoa, então, que é condenado definitivamente numa instância recursal, não pode ser candidato. Essa lei, embora tenha sido editada, é uma lei, ao meu ver, inclusive, de duvidosa constitucionalidade e também que pode estar colidindo com alguns tratados internacionais que impedem certas providências normativas que venham a colidir com a garantia da presunção da inocência. A nossa Constituição brasileira, ela estabelece claramente que a pessoa deve ser presumivelmente inocente até que haja uma decisão definitiva, transitada em julgado, que reconheça a sua culpa. Antes desse momento, a pessoa deve ser tratada como inocente, não só pelo Poder Judiciário, mas também pela imprensa e também em outras áreas administrativas, onde quer que seja. Essa presunção, ela é uma presunção que alcança as mais diversas áreas. E também deveria alcançar a área eleitoral. Ou seja, se não há uma decisão definitiva transitada em julgado, a pessoa não deveria perder os seus direitos políticos. Então, há uma questão que deverá ser discutida, não cabe a nós aqui da defesa do ex-presidente Lula nesse momento fazer essa discussão, mas a própria constitucionalidade da lei é um fato que pode ser analisado. Eu não acredito que será o caso de fazer essa análise, porque eu reafirmo, nós temos muita certeza na força dos nossos argumentos, porque os nossos argumentos estão baseados na verdade dos fatos e na prova da inocência que nós levamos no processo do triplex. Só lembrando que no momento que você fala de direitos políticos, você não fala só do indivíduo Lula, mas você também fala aí nos termos da legislação internacional e de estándares internacionais, você está falando na cassação de direitos políticos de uma população, que é você impedir que o povo eleja quem quiser.
Isso também deve ser discutido, não no caso do ex-presidente Lula, obviamente, porque temos certeza absoluta das provas, do conjunto probatório que leva à inocência dele, mas é algo que a população brasileira e o Brasil devem voltar a discutir para que o Brasil, o Estado brasileiro, se adeque aos estándares internacionais de direitos humanos. Prometo que são só mais duas. Mas antes de mandar um abraço aqui, a gente nem sabe o que existe de mídia alternativa, né? Tem um canal do YouTube que chama Mídia Alternativa, esse é o nome. E eles estão transmitindo ao vivo, a gente distribui embed. Você que entende o que é a palavra embed, que quer compartilhar as nossas transmissões na sua página do Facebook, no seu canal do YouTube, no seu site, manda uma mensagem aí, eu quero embed, para esse telefone que está na tela, que é o telefone da agência PT, que o Davi vai ficar até de madrugada cadastrando todo mundo, né, Davi? E a partir da nossa próxima transmissão, com certeza você também vai receber um pouquinho antes de começar a transmissão, um embed para que você possa transmitir essa entrevista e outras que a gente faz como sendo a sua própria página. O Mídia Alternativa fez isso. A transmissão na página do PT tem 800 pessoas e na página deles, neste momento, tem 590 assistindo. Aí o PT, bom, uma página da Glaze com 1.000, uma audiência alta, todo mundo muito curioso, não para de chegar pergunta, mas a gente precisa ir encerrando. Deixa eu achar aqui uma última boa pergunta. Espera aí. Dá um abraço. O Greiner está perguntando sobre, enquanto vocês respondem essa, porque essa não apareceu ainda, apareceu passando não tão diretamente, sobre cerceamento do direito de defesa. Que vocês falassem um pouco sobre isso, porque isso foi debatido por vocês, mas foi pouco repercutido na grande imprensa, né? Enquanto isso, eu faço aqui uma seleção das pessoas para a gente agradecer e encerrando na próxima. Eu tenho que dividir essa, porque são tantos os fatos de cerceamento de direito de defesa. Bom, ao longo da ação penal, nós pedimos a realização de diversas provas, porque tínhamos e temos a certeza da inocência do ex-presidente Lula. Então nós pedimos, por exemplo, para que fosse feita uma prova pericial a fim de verificar se algum valor da Petrobras, proveniente daqueles contratos firmados com a OAS, havia sido destinado ao ex-presidente Lula. Essa prova foi negada. Nós fizemos, por exemplo, pedidos para ouvir outras pessoas que foram referidas durante os depoimentos das 73 testemunhas. Esse pedido também foi indeferido. Nós fizemos um pedido para que houvesse prova pericial a fim de constatar a situação jurídica desse imóvel, ou seja, aquela vinculação que existe com a Caixa Econômica Federal. Essa prova também foi indeferida. Ou seja, são várias provas requeridas pela defesa ao longo do processo que foram indeferidas porque, ao nosso ver, havia a certeza de que elas seriam favoráveis à defesa. Só que isso não pode acontecer. O juiz não pode deferir ou indeferir uma prova com a perspectiva do resultado da prova. Ele tem que analisar se há coerência, se há relação da prova com aquilo que está sendo discutido na ação e aí sim autorizar a sua realização. Então, essa situação, esse impedimento para a realização de provas pela defesa ao longo da ação penal gerou o que se chama de cerceamento de defesa e também é um dos temas que nós estamos discutindo no recurso de apelação que foi apresentado e que será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Desde o inquérito, né? Na verdade, o inquérito ocorreu oculto e depois nós descobrimos a idade por um acaso e depois, exatos após 2 dias da descoberta deste inquérito, o Lula e Marisa são indiciados. Então já começa desde o início, ali no nascedouro, há obviamente um cerceamento de defesa, no momento que você não consegue acompanhar as diligências, não consegue defendê-lo preliminarmente, ou seja, antecedendo uma eventual denúncia. Lembro também, no âmbito da própria Petrobras, a denúncia fala de 3 contratos, e nós pedimos, e eles eventualmente juntavam atas de reunião de conselho, atas de reunião de diretoria nos autos, sem que nós tivéssemos acesso à integralidade de todas as atas daquele conjunto de tomada de decisão ocorridas no âmbito da Petrobras. Nós pedimos também, por exemplo, acesso integral ao processo de licitação. Isso também nos foi negado. Eu me lembro muito bem que 2 dias antes do prazo do 407, foi juntada uma mídia
com 146 mil páginas, em 17 mil arquivos diferentes, que impossibilitou a impressão e a análise desse material. Então, todos esses fatos diariamente caracterizam graves violações de direitos humanos e, principalmente, cerceamento de direito de defesa. Muito bem. Tem um monte de sugestão, de pedido aqui, para que vocês conversem mais. Perguntando se depois do dia 24 vocês vão estar de novo na internet aqui conosco. Com certeza, porque apesar de na página do PT essa ser uma das primeiras iniciativas, já tiveram outras, né? Mas essa mais organizada, na verdade de Lula, eles estão sempre por lá. Está aí na sua tela também, para que você acompanhe, curta, compartilha. Tem vídeos lá que tudo isso que eles falaram aqui dos depoimentos, das contradições, e da única prova produzida no processo, que é a prova da inocência do presidente Lula, tudo que eles falaram aqui tem lá com vídeo, com informações, com texto, muita gente pedindo, um site, um link, por favor, onde eu vejo o plantio do processo do Lula, onde eu vejo a defesa. A gente vai postar aqui, ainda nesta publicação no Facebook, um livro sobre as ilógicas do processo contra... Ilógica não é a expressão, qual é a expressão que eles usam? As falhas lógicas. Processo ilógico foi o jornalista que escreveu. Mas as falhas lógicas da acusação contra Lula, tem mais uns 4 ou 5 livros que tratam das acusações. Vai disponibilizar o link, a maioria deles já tem PDF, tudo para vocês ali. Nosso companheiro Cantalice, vice-presidente nacional do PT, e também o responsável na direção do partido por acompanhar a defesa jurídica do presidente Lula, vai fazer uma pergunta aqui para você, fazer uma fala. Fique à vontade, Alberto. É uma indagação que em todo lugar que eu vou as pessoas fazem. Por exemplo, a despeito de acreditar, como o senhor acredita, como a doutora Valesca acredita, que haverá absolvição no TRF4, dos quesitos que o senhor tem levantado desde o início da primeira instância é a questão do cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa é uma causa constitucional, está na Constituição. É um dos principais, se não o principal, motivo que leva à nulidade de um processo judicial. Então, portanto, ela foi enfrentada na primeira, ela será enfrentada pelo que o senhor colocou na segunda, e ela tem, por ter previsão constitucional, ela pode ser enfrentada no STJ e no STF. E se ela anulada em última instância, todo aquele caudal processual que veio do início ao fim, ele acaba. Então, portanto, acho que corroborando com o que o senhor falou aí, que pode dar até um alento às pessoas que estão assistindo, como esse é um quesito a ser enfrentado, ela vem ao encontro também do nosso firme desejo de que o presidente Lula possa vir a ser candidato, porque ele não pode ter o seu direito prejudicado se o seu direito não foi enfrentado por todos os organismos do judiciário brasileiro, nos atendo à questão nacional. Eu queria que o senhor desse uma discorrida um pouco sobre isso. A sua colocação é absolutamente correta. De fato, esse é um aspecto muito importante no processo do triplex. Houve cerceamento de defesa em diversos momentos, antes, no início das investigações, depois já na ação penal. Em diversos momentos, a defesa teve o seu direito a realizar provas tolhido. E isso gera a chamada nulidade do processo. Então, se esse tema vai ser enfrentado não só pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas poderá também vir a ser enfrentado pelos tribunais superiores. E uma vez acolhido, isso pode derrubar tudo aquilo que aconteceu no processo e haver a necessidade de voltar à primeira instância para que nós possamos fazer as provas que foram oportunamente requeridas. Então, se as pessoas pudessem ou quisessem efetivamente acompanhar o julgamento que será realizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, elas poderiam, na verdade, acompanhar de acordo com os temas que serão tratados. Então, um dos temas que serão tratados primeiro, a competência da Justiça Federal de Curitiba para analisar o caso, considerando que o próprio juiz Moro reconheceu que não há nenhuma relação entre o ex-presidente Lula e valores da Petrobras. Segundo, a questão da nulidade pelo cerceamento de defesa. Aí o tribunal vai ter que enfrentar se todas as provas que a defesa requereu e foram negadas eram pertinentes ou não. Se forem consideradas pertinentes, o tribunal terá que anular tudo aquilo que aconteceu até hoje. E um terceiro
grande tema que vai ser enfrentado, evidentemente, que é o chamado mérito da ação. É saber se aquilo que consta no processo, se aqueles documentos que constam no processo, se os testemunhos que constam no processo podem, de alguma forma, configurar o crime de corrupção passiva e o crime de lavagem de dinheiro, como consta na acusação. Nós temos a certeza de que não. Então, as pessoas, em relação a esse tópico, terão que acompanhar. Primeiro, o tribunal identificou algum ato de ofício que tenha sido praticado ou o presidente Lula não tenha praticado em troca de uma vantagem, de um apartamento ou de uma reforma? Essa é a primeira indagação. Segundo, ele recebeu alguma vantagem? Esse apartamento foi dado a ele? Esse apartamento pertence a ele? A resposta também consta no processo. E efetivamente é não. Então, esses são os grandes temas que serão analisados pelo tribunal e que as pessoas que tiverem interesse podem acompanhar, talvez com esse fatiamento que eu acabei de propor aqui. Acho que é importante as pessoas acompanharem, entenderem as razões de apelação, como disse o Cristiano. Elas estão disponíveis, na Verdade do Lula, no site A Verdade do Lula, na fanpage A Verdade do Lula. São 490 páginas, mas ali também consta material sumarizando e explicando detalhadamente quais as razões pelas quais nós entendemos que não há outra possibilidade senão a absolvição do Lula no dia 24. Eu aproveito para passar para vocês, para as considerações finais, uma última ponderação que queiram fazer, e agradecer demais o tempo de vocês. Primeiro a doutora Valesca, depois o doutor Cristiano. É importante as pessoas entenderem que o combate à corrupção, ou seja, combater um mal fazendo outro mal, não leva e não levou historicamente no mundo a nações atingirem níveis de legalidade, níveis sustentáveis de Estado de Direito. É importante lembrar isso, porque a ideia de que pode se cometer qualquer mal, qualquer deslize, qualquer pequena ilegalidade visando combater um mal maior, isso é uma ideia que não pode ser disseminada no Brasil, em lugar nenhum do mundo, porque é contra o Estado de Direito, é contra todos os avanços civilizatórios que toda a humanidade vem alcançando ao longo de séculos de tentativa de aprimoramento do sistema de justiça. Essa é uma ideia que não atinge e não leva o Brasil ao efetivo combate à corrupção. A corrupção só pode ser combatida dentro do Estado de Direito. E segundo, se Lula tiver efetivamente um julgamento independente e imparcial, sem sombra de dúvida, ele será absolvido. Eu gostaria primeiro de agradecer a visita de vocês aqui ao nosso escritório, agradecer a todos que estão nos assistindo, e esse foi um espaço importante, aberto, para que a defesa do ex-presidente Lula pudesse apresentar tudo aquilo que aconteceu nessa ação do chamado triplex, as nossas expectativas, a nossa visão do processo, e confirmar realmente que nós temos certeza da força dos nossos argumentos e esperamos que no dia 24 de janeiro o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheça a inocência do ex-presidente Lula, reconheça que não há nenhuma prova da sua culpa e que nós fizemos a prova da sua inocência. Esse é o único resultado que nós entendemos possível sob o ponto de vista técnico e é o resultado que nós esperamos para esse julgamento. Muito obrigado. Cantalice? Só para agradecer o tempo aqui disponibilizado pelo doutor Cristiano Zanin, pela doutora Valesca Martins. Eu acho que a nossa militância, os simpatizantes, e mesmo as pessoas da imprensa, vão sair mais esclarecidos sobre o processo judicial que envolve o presidente Lula. Porque, na verdade, as pessoas têm visto e ouvido só um lado da versão, um lado da história, não a verdade dos fatos. Então, portanto, a sua presença, a presença sua, é de fundamental importância. Eu tenho dúvida nenhuma de que nós vamos sair muito mais fortalecidos e muito mais até, como é que se diz assim, esperançosos. Porque eu também, como o senhor e a senhora, eu acredito que o nosso presidente será absolvido. Porque, além da defesa técnica brilhante que vocês têm feito, vários juristas, inclusive ontem eu vi uma postagem do governador Flávio Dino, que foi juiz federal, dizendo da fragilidade da sentença de primeira instância.
Quer dizer, além de todos os esclarecimentos que os senhores fizeram, tem aí uma série de figuras que, inclusive, não são nem do nosso campo político, ideológico, mas que são juristas e têm compromisso com a verdade e têm colocado a fragilidade da ação que envolve o presidente Lula. E dizer, mais uma vez, que esse é o primeiro, e também agradecer o Otávio, nosso âncora, essa surpresa, grata surpresa, e dizer que nós vamos fazer outros eventos e outras transmissões até o dia 24 e possivelmente posteriormente, ou para comemorar ou para continuar a luta em defesa da inocência do nosso presidente. Se me permite aqui, para encerrar, fazer alguns convites para quem nos assiste. O primeiro é compartilhar hoje à noite, levar este debate, esse diálogo aqui para a maior quantidade de pessoas possível. O outro, a partir de amanhã, no primeiro horário, tem uma professora aqui, deixa eu ver se ela deu o nome dela aqui, de Teófilo Otoni. Ela tentou se filiar, não conseguiu, a internet dela está fraquinha, e agora ela disse que ela quer contribuir, e perguntou no site se tem um espaço para contribuição financeira para ajudar na caravana em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, que vai se dirigir a Porto Alegre. Então, a partir de amanhã, a gente esqueceu de falar isso, né? Mas a partir de amanhã, no primeiro horário, cadê? Alguém aqui já me disse que vai pro ar hoje à noite, inclusive, mas de forma mais garantida, amanhã cedo, no site www, a gente vai deixar ali nos comentários depois, para que vocês possam acessar, mas no site www.conlulaemportoalegre.pt.org.br você pode ajudar a fazer a sua doação, a sua colaboração, para que uma grande quantidade de pessoas possam se mobilizar em defesa da democracia, em defesa do direito de Lula a ser candidato. A gente montou ali uma página, uma ferramenta simples de doação. Qualquer valor que você possa ajudar outros militantes a se mobilizarem na sua cidade, no seu estado e mesmo em Porto Alegre é muito bem-vindo. A gente, no decorrer da campanha de arrecadação, a gente vai prestando contas para vocês, ali mesmo no site e pelo seu e-mail, depois que você fizer o cadastro, de onde a gente vai estar investindo esse dinheiro em ônibus, em bandeira, em carro de som, em mobilização, para que você saiba exatamente onde vai esse recurso que a gente está arrecadando para garantir que uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras possam se manifestar. Vai para o ar amanhã cedo. E do dia 22 ao dia 24, se prepare. Eu sei que já tem gente pedindo férias, eu sei que já tem gente pedindo folga, negociando, tem gente que vai a pé, tem gente que vai de carro, vai de jegue. O importante é se mobilizar neste período tão importante da história recente, bem jovem, da democracia brasileira. Quem estiver no sul, sudeste, quem tiver condições do resto do Brasil de ir para Porto Alegre, nós vamos fazer uma grande mobilização. Ia dizer uma grande festa cívica democrática, mas não é a palavra. Nós não vamos fazer festa, vamos fazer uma vigília, vamos acompanhar o julgamento. Temos muita esperança de que o TRF4 reverta essa decisão em primeira instância. Compartilhamos aqui do otimismo e da certeza que os nossos advogados têm, mas é evidente que a nossa tradição, a tradição das sociedades democráticas é de acompanhar processos como esses de forma mobilizada. A gente fez isso na votação da emenda Dante Alighieri, Dante de Oliveira, que era a emenda das diretas já. A gente fez isso durante a votação do impeachment. A gente foi para a rua para lutar contra o golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff. A gente faz isso em eleições para comemorar, para chorar. O brasileiro faz isso em jogo de futebol. E dessa vez a gente vai fazer por uma causa das mais nobres que a gente se envolveu, que o partido se envolveu na sua breve história de pouco mais de 3 décadas, que é a defesa dessa nossa jovem democracia. A direção partidária está absolutamente convencida que é isso que está em jogo. É muito mais do que a defesa do presidente Lula. É o direito de um homem inocente, contra quem não se provou nada, defender a sua história, seu legado, e ter o direito de concorrer democraticamente a uma eleição popular para ser, aí sim, julgado pelo seu governo, pela sua história, pelo povo brasileiro, e não por um juiz que teve um comportamento inadequado durante um processo como esse. Então, nos acompanhe, que eu vi que muita gente mandou aqui o Embed, não tem problema. Do jeito que você mandar, a gente explica. O Hilário que está fazendo, não sei se é o Hilário Cássio, quem está fazendo a moderação aí, vai te mandar por WhatsApp depois um manualzinho de como usar as ferramentas para compartilhar, para embedar os vídeos, para que sua página também possa ser um canal desse pool colaborativo de imprensa alternativa e que você possa se comunicar com seus amigos, com a sua família. O presidente Lula está muito otimista com tudo, tem feito academia 2 horas por dia, está andando, conversando com as pessoas, mas tem insistido muito que não basta a gente ficar nos nossos círculos. A gente, entre quem pensa muito parecido conosco, nós temos a obrigação de fazer o que a gente sempre fez na nossa história, que é montar o comitê popular aí na casa do vizinho, na escola, no boteco, na hora do jogo, e conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo com o Brasil e sobre o que vai acontecer em Porto Alegre no dia 24. É você que vai fazer toda a diferença nas ruas e na defesa do presidente Lula e da democracia. Um abraço e até mais.